Oi gente, tudo bem com vocês, meus amores? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, gente, eu vou falar sobre um assunto que eu já tinha comentado pra vocês, que eu ia estar trazendo aqui, porém eu não consegui, só consegui gravar esse vídeo agora. E vou estar gravando e falando pra vocês aqui, tá? Que são os sinais que nos levaram a perceber que o Yuri tinha, sim, autismo. Gente, lembrando que o Yuri ainda não tem diagnóstico de autismo, ele ainda não tem laudo, porém, os terapeutas, psicólogos que estão fazendo a terapia com ele já nos prepararam, né, para um diagnóstico de autismo, sim. Eles já conversaram com a gente e tal, e então é isso, ele só não tem o laudo, porém, a gente já tá ciente que vai vir esse diagnóstico, que vai vir esse laudo de autismo. E eu vou falar pra vocês aqui o que nos levou a perceber que o Yuri tinha autismo. Um dos primeiros sinais que eu percebi antes mesmo do Yuri completar 1 ano foram os movimentos repetitivos. O Yuri fazia um flap com as mãos assim, que ele fazia o tempo todo. Não o tempo todo, mas ele fazia bastante no decorrer do dia. Ele ia fazendo e eu fui percebendo. E aí eu conversei com a pediatra dele, a pediatra que estava fazendo o acompanhamento. Quando isso aconteceu, gente, quando eu cheguei a conversar com ela, o Yuri eu acho que tinha 9 meses, ele tinha entre 7 e 9 meses. Agora eu não lembro exatamente, mas foi nessa fase, dos 7 aos 9 meses. E ele começou a fazer esse flap com as mãos, e que são conhecidos, né, como movimentos estereotipados. E ele começou com esses movimentos, aí eu fui conversar com a pediatra dele, porque pra mim era algo que eu achei que não fosse. Eu falei, gente, não pode ser normal ele ficar fazendo isso o tempo todo. Aí conversei com a pediatra, porém a pediatra falou pra mim que era normal. Ela falou, mamãe, isso é uma mania, você não tem mania de roer a unha? Eu falei, eu não tenho mania, mas conheço várias pessoas que têm. Ela falou, então, mas é uma mania, ele tem uma mania, é uma mania comum, como uma mania que qualquer outra pessoa tem também. Então fiquei tranquila, como ela falou que era normal, fiquei tranquila. Ela falou que com o tempo isso ia passar, o Yuri não ia mais ter esses movimentos. E aí, com 1 ano e meio, eu voltei a falar sobre o assunto com a pediatra, porque não tinha passado. Ela falou, mãe, isso é uma mania, com o tempo ele vai perder. Como eu já falei pra você, com o tempo ele vai deixar essas manias. Porém, o Yuri nunca deixou. Então, foi uma das primeiras coisas que a gente observou, foram os movimentos repetitivos que ele fazia. O segundo, eu até anotei aqui num papelzinho, gente, porque pra mim poder lembrar certinho. O segundo foi a seletividade alimentar. Gente, o Yuri era muito seletivo, ele tinha uma seletividade alimentar desde quando ele começou a introdução alimentar, ele tinha uma seletividade muito, muito grande. O Yuri não aceitava um fiapo de carne que tivesse na sopinha, ele já não comia. Ele tinha uma seletividade alimentar muito grande, isso sempre foi uma dificuldade muito grande pra gente, porque ele tinha uma seletividade alimentar muito grande. Então, foi uma das coisas também que nos levou a perceber, né, foi a seletividade alimentar. Não era tudo que ele comia, era muito difícil. É até hoje ainda, é até hoje um pouco difícil, porque até hoje ele é bem seletivo na alimentação. A terceira coisa, o choro constante. Gente, o Yuri chorava demais. O Yuri chorava demais, 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 demais. O Yuri chorava muito por qualquer coisa. A gente não podia falar nada pra ele, que ele chorava. Ele chorava. Quando a gente saía de casa, ele chorava. Quando a gente voltava pra casa, ele chorava. Quando a gente contrariava ele, ele chorava. Então ele chorava por tudo, desde bem bebezinho. Às vezes eu mãe de primeira viagem, eu até falava, meu, eu tô fazendo algo errado, não é possível. Mas era um choro, eram crises, só que eu não entendia, porque eu não sabia como lidar com aquilo. Pra mim, ele tava fazendo birra, pra mim, ele tava chorando porque ele queria chorar. Eu não entendia, né?
Hoje eu entendo, hoje ele ainda tem as crises dele de choro e quando ele tem é bem difícil, né? Porque a gente tem que ter paciência, a gente tem que acalmar, a gente tem que entender, né? Então foi a terceira coisa, foi as crises de choro, que ele chorava demais, demais, demais. Era muito, ele chorava muito, 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 sabe? Por qualquer motivo ele chorava. Era muito difícil. A gente às vezes ia pra igreja e eu não conseguia ficar, eu sempre ficava lá no fundo, porque ele chorava muito, 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 ele chorava o tempo todo. Aí eu ficava lá no fundo, que aí eu ficava brincando com ele, e ele acalmava um pouco, aí eu ficava mais tranquila, porque aí ele parava de chorar e ficava brincando lá, e aí eu ficava com ele. Mas, gente, foi bem difícil, mas graças a Deus, depois das terapias, vem melhorando. Ele ainda chora, ainda tem as crises dele, que é normal, mas vem melhorando bastante depois das terapias. Agora vamos lá. A quarta coisa, atraso na fala. Atraso na fala, quando eu falo atraso na fala, não é bem que o Yuri teve um atraso na fala. Porque o Yuri sempre falou no tempo certo. Ele falou mamãe, falou papai, falou água, falou tetê. Ele falou muitas palavrinhas no tempo correto. O Yuri com 1 ano falava papai, falava mamãe, falava tetê, falava água. Então ele falou no tempo certo. Porém, ele não conseguia, o atraso que o Yuri teve foi que ele não conseguia montar frases. Ele não conseguia montar uma frase, eu quero água. Ele não conseguia falar, se acontecesse alguma coisa com ele não conseguia contar, se ele se machucasse. Ele não sabia falar, mamãe, eu me machuquei. Ele não conseguia montar uma frase, ele só vem chorando e aí eu não tenho como saber, porque ele não sabia contar o que aconteceu. Então, ele até falou no tempo certo, ele tem um vocabulário, gente, que o Yuri fala palavras que até eu tenho dificuldade para falar. Então, ele tem um vocabulário excelente, ele fala muito, muito bem. Só que ele tem uma dificuldade de formar frases. Essa é a dificuldade do Yuri, sabe? É formar frases. Então, a parte do atraso na fala, quando eu falo, é isso. É a dificuldade para montar frases. Porque palavras ele fala muito bem. Só a parte de montar frases que é complicado para ele. E é complicado até hoje, sabe? Foi desde 2 anos, 3 anos, e até hoje é complicado para ele essa parte de montar frases. A quinta coisa, a coordenação. O Yuri, ele tinha muita dificuldade para equilibrar, sabe aqueles brinquedos que é de colocar um em cima do outro? Ele tinha muita dificuldade na coordenação motora. Ele tinha muita dificuldade, gente, pra andar, vocês não têm noção. O Yuri esbarrava na parede, ele esbarrava em tudo. Ele passava o tempo todo batendo nas coisas, ele esbarrava em paredes, esbarrava nos móveis, esbarrava na gente, ele esbarrava em tudo. Ele esbarrava em tudo, ele tinha uma dificuldade muito grande de coordenação. E essa também foi uma das coisas que nos fez perceber, sabe? E uma outra coisa, né, a sexta coisa, foi dar função errada aos objetos. Os brinquedos, tipo, a gente dava um carrinho pra ele brincava com a roda do carrinho, ele brincava de girar a rodinha do carrinho. Pra ele era mais interessante ficar girando a rodinha do carrinho do que brincar normal, como todas as crianças brincam, né? Ele não, ele gostava de brincar com a roda, ele ficava girando a roda do carrinho, pra ele era mais interessante. Bicicleta, a gente deu uma bicicletinha pra ele, ele montou na bicicleta uma vez só. Ele queria que a gente colocasse a bicicleta de ponta cabeça, com as rodas pra cima, pra ele poder ficar girando a roda da bicicleta. Aquilo pra ele era mais interessante. Então, ele não dava uma função correta aos objetos. Ele sempre preferia brincar do jeito dele. Os carrinhos dele, ele sempre enfileirava os carrinhos um do ladinho do outro, assim, ó. E é assim que ele gostava de brincar. É assim que ele gostava de brincar. Então, a gente observou também um jeitinho diferente de brincar, sabe? As outras crianças brincam com carrinho assim. Ele não gostava de brincar assim. Ele gostava de brincar do jeitinho dele. Então, foi uma das coisas também que a gente observou que era diferente no comportamento dele. E quando veio mais à tona isso pra gente, foi quando o Yuri foi pra escolinha. Com 3 anos, o Yuri foi pra escolinha.
E aí a escola também percebeu uma dificuldade na socialização dele, ele preferia brincar sozinho, ele não gostava de brincar com as outras crianças, ele não gostava de brincar de faz de conta, na hora da historinha ele não conseguia ficar quietinho, ele não conseguia. Então a escola observou isso, nos chamou para uma reunião e conversamos sobre o assunto, e eu coloquei as coisas que eu já tinha observado, a escola colocou o ponto de vista deles, e juntos a gente levou isso para a pediatra. E ainda assim a pediatra quis dizer que não existia isso, que o Yuri não tinha autismo, que isso estava fora de cogitação. Porém, são muitas coisas que nos levaram a chegar ao autismo, né? Então, claro, gente, não é porque o seu filho brinca de colocar os carrinhos um atrás do outro que quer dizer que seu filho tem autismo. Não. Não é porque o seu filho tem a seletividade alimentar que quer dizer que o seu filho tem autismo. Claro que não. É uma junção de várias características. Seu filho tem uma, duas características, três características, isso não quer dizer que é uma criança autista. Então, é uma junção de várias características. Como você vê aqui, eu falei de 6 características. Então, são 6, mas tem várias outras características que eu não citei aqui, mas que tem, que a gente percebe também, tá bom? Então, gente, é isso. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar aqui nos comentários que eu vou responder, tá? As dúvidas de vocês, tá bom? Pode colocar nos comentários aqui que eu vou estar respondendo tudo, tá? E é isso aí, gente. O vídeo de hoje foi esse, tá? Espero que vocês tenham realmente gostado do vídeo. Deixa aquele like para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo e não perder nada aqui do nosso canal. Importante, importante. Se você não for inscrito, se inscreva e venha fazer parte da nossa família, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês fiquem bem. Desejo a vocês muita paz, saúde. E é isso aí. Ó, beijos e até o próximo vídeo.